grata a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de conhecer a Ele, de ouvir a Ele, de aprender dEle. E a gente tem que buscar nas Escrituras, sempre se passagens, as Escrituras são um livro de histórias. E as histórias sempre vão se repetir. Vão mudar os personagens, vão mudar as épocas, mas as histórias sempre se repetem. E dessas histórias que Ele conta, nós podemos tirar lição para a nossa vida e aplicar para o nosso viver hoje, né? Aprender e ter uma confiança e uma esperança que nós não estamos sós. E a gente tem que aprender a buscar nas Escrituras força, sabedoria, direção. Nós precisamos disso, porque a nossa essência é de Deus, né? Ele soprou em nós o fôlego de vida, nós temos uma partícula divina dentro de nós. Como é que a gente quer viver afastado, viver a vida como se Ele não existisse na nossa vida, como se Ele não fosse, na verdade, a nossa base, o nosso tudo, né? A nossa estrutura. E eu tenho visto esses dias que na nossa vida, de vez em quando, vem tribulações, vem tempestades, vem lutas, né? Que a gente sozinho, se a gente não tivesse como na nossa vida a direção, e o capitão da nossa vida, que é Jesus, e apoiasse nele, né? A nossa esperança, a nossa salvação, a nossa direção e a nossa saída, muitas vezes a gente não resistiria, né? Porque existe, né? E por que Deus permite? Deus permite porque para nós mesmos buscarmos a Ele, para nos entregarmos a Ele e colocarmos nossa confiança, nossa esperança nele. Nós não estamos sozinhos, nós não vivemos no mundo sozinhos, nós estamos no mundo, mas nós não somos o mundo, né? Nós estamos aprendendo a palavra. Eu quero ver uma passagem com vocês aqui de uma lição que a gente pode aplicar hoje. Essa aqui foi uma lição da época que Jesus ensinou para os discípulos. Mas hoje nós podemos tirar aqui lição para a nossa vida, aplicar na nossa vida hoje, para que a gente possa nos firmar, ter uma confiança, uma esperança, né? E acreditar que no controle da nossa vida, a nossa vida não podemos representar como um barco. Nós vamos passar por essa vida. Então nós estamos navegando por esse mundo, né? E nós temos que ter um capitão que domina a nossa vida. O nosso capitão, hoje, nós podemos ver que é Jesus Cristo, que é o nosso Salvador eterno, né? Que pagou um preço para que Ele pudesse ter na nossa vida, hoje, a primazia. Vamos ver uma passagem que sai em Lucas aqui. Jesus acalma a tempestade. Lucas não, Marcos, estou confundindo os apóstolos aqui. Marcos 4, do 35 até o 40. Aqui ele faz uma pergunta para os discípulos estavam andando com ele, depois do ensinamento que ele tinha dado, né, que poderia ter aumentado a fé deles, né, e os discípulos, uma hora de provação, eles tiveram medo, né? Então Jesus faz uma pergunta, essa pergunta está na minha mente: por que sois tão tímidos? Por que estáis com tanto medo? Ainda não tendes fé? Ainda, quer dizer, era para ter fé, era para acreditar e era para confiar, mas eles ainda não tinham essa fé, ainda não tinham essa esperança e ainda não tinham essa confiança nele, né? E vamos ouvir aqui, vamos aprender e vamos ver a direção que o Espírito Santo vai nos dar e nos ensinar, porque a palavra de Deus nos ensina. Eu sempre falo assim, que a palavra, quando ela vem e ela te confronta no seu modo de viver, na sua vida, é porque ela quer lhe dar, ela quer fazer uma obra que você quer te mudar e te transformar, quer te moldar, segundo o padrão de Deus e segundo o propósito que Ele tem para cada um de nós, porque Ele tem. O simples fato de acordar, despertar todos os dias, só por esse fato nós devemos agradecer a Deus, porque é mais uma oportunidade que Ele está nos dando. Enquanto Ele está nos presenteando com a dádiva, o dom da vida, Ele tem propósito na nossa vida. E nós devemos ouvir dEle, aprender para viver o propósito dEle para nós. Porque o pensamento dEle não é o meu pensamento, nem o seu. O caminho que Ele tem para cada um de nós não é o nosso caminho, é o caminho dEle. Nós devemos aprender a nos sujeitar, a nos submeter à vontade dEle, né? Porque a vontade dEle é perfeita e é agradável para cada um de nós. Amém? Vamos ouvir, vamos aprender aqui, né? Jesus acalma a tempestade. Aqui nessa passagem, Jesus, antes de acontecer esse episódio, Ele tinha dado um ensinamento por parábola sobre a semente, né, que ela cai na terra, e sobre o grão de mostarda, que é a semente que é a menor semente, mas quando ela cresce, ela dá uma árvore frondosa, que até os passarinhos vêm se alinham nela, né, representando o reino de Deus. Ele estava ensinando o reino de Deus para os discípulos. Então os discípulos estavam cheios da palavra, cheios do conhecimento, e deveriam ter entendido e aprendido com o mestre. Aí Jesus começa aqui, ó, 35. Naquele dia, depois desse ensinamento, sendo já tarde, Jesus disse-lhe: passemos para outra banda. Jesus deu uma ordem para eles, né? Deu um ensinamento, estavam de um lado do mar, depois vamos passar para o outro lado. Passemos, nós passaremos para outra banda. 36.
E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. Levaram ele consigo assim como estava, sem dar muita importância, sem dar muita primazia e sem dar aquele lugar de destaque, né, para ele, porque ele é o tudo para nós, né? Então, continuando aqui no 37. E levantou-se um grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. 38. E ele estava na polpa dormindo. Quem estava na polpa dormindo? Jesus. Jesus estava incomodado com aquele temporal, o barco balançando de lá para cá, as ondas, a água entrando, né? Porque as ondas estavam altas, né? Ele não estava se incomodando, ele estava dormindo, estava descansando. Ele estava na polpa dormindo. Aí ele fala assim, ele estava dormindo sobre uma almofada, descansando. E despertaram, quem despertou? Os discípulos despertaram Jesus, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? Em outra tradução falando assim, mestre, quando estava apavorado, né? Não se importa que nós estamos a morrer. Outra tradução fala isso. Não se importa que nós estamos a morrer, desesperados, né, com a tempestade, com o mar. Aí Jesus acorda, né, e fala assim. E ele, despertando, disse ao vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. No 40. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ele fez duas perguntas para os discípulos. Por que sois tão tímidos? Em outra tradução fala assim: Por que estáis com tanto medo? Por que estáis apavorados? Vocês ainda não têm fé? Vocês ainda não creem? Vocês ainda não acreditam? Vocês ainda não estão confiantes que eu estou com vocês? Em outra tradução fala assim: Sem mim nada podeis fazer. João 15, 5. Ele se identifica como a videira verdadeira. E quem está nele dá frutos. E quem está, esse fruto, né, nele, sem nada podeis fazer. Ele fala: Sem mim nada podeis fazer. Eles estavam com aquele que era a videira. Eles estavam presentes sobre a ordem de Jesus, sobre o comando de Jesus. Passemos para outra banda. Eles conheciam Jesus, conviviam com Jesus, mas estavam apavorados. Depois de ouvir o ensinamento, depois de aprender a palavra, de ouvir a palavra, levaram Jesus como estava, não deram aquela primazia, aquela importância para ele, que é o nosso Salvador, né? Que é o nosso tudo, para nós apresenta tudo, né? Que Jesus é o centro. Ele é o centro, ele é o início, ele é o meio, ele é o fim. Ele é tudo na nossa. Não deram a importância devida, veio as circunstâncias da vida, né? E eles pegaram, desesperados, acordaram Jesus. Fizeram certo, despertaram Jesus. Muitas vezes, quando a gente está nas lutas, para nós hoje, aplicando. Quando as lutas vêm, as provações vêm, quando o mar da nossa vida se agita e quer nos afogar, quer nos destruir, quer nos derrubar, o que nós temos que fazer? Às vezes nós estamos com Jesus, temos Jesus, conhecemos, mas não damos aquela como eles, aquela primazia para ele, aquela importância de ter ele sempre conosco em nós, que ele possa ser sempre a nossa base, o nosso tudo. Que quando vier essa luta, vier essa tempestade na nossa vida, a gente não se apavore, mas a gente tenha nele a confiança e a esperança que isso vai passar. E nós podemos, assim, como ele fez também, dar ordens, como nós estamos aprendendo com o pastor, dar ordens e ordenar que a situação se acalme, que tudo volte ao normal. Essa parte de se levantar, de reagir, de revidar, de mandar, dar mandamentos, dar ordens, dar comando, nós temos que fazer. Jesus já fez tudo que tinha que fazer. A parte de fazer, de operar, é dele. Mas tem que ter um comando aqui, que é a minha parte e a sua parte. Se levantar. Se levantar, despertar Jesus que está adormecido às vezes na nossa vida. Nós temos ele. Nós conhecemos a ele. Nós temos recebido o pão vivo que desceu do céu. Muitas vezes nós não damos primazia, não damos importância, mas nós temos hoje a ajuda do Espírito Santo. Está conosco, está em nós, ele nos faz lembrar de tudo que nós temos ouvido, temos aprendido, o tesouro que nós temos no nosso coração, e ele nos dá estratégias para vencer situações da nossa vida que se levantam. Porque a gente passa pela vida, tem os momentos bons, tem os momentos alegres, tem os momentos de bonança, mas tem os momentos também de tribulação, de luta, de tempestade na nossa vida. Vamos sempre se levantar. Nós estamos no mundo, Jesus mesmo falou, no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão ter problemas, vocês vão ter lutas, mas tem de bom ânimo, eu venci. Se ele venceu, ele nos deu o caminho
se levantam, nós temos que anunciar a verdade. Como ele falou na oração para os discípulos, né? Que hoje nós estamos em busca dessa oração. Na época, se aplica a nós hoje, porque ela é extensível, a palavra de Deus ela é viva, ela não morre, ela é eficaz também. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Outra passagem nos fala assim: vós já estáis santificados pela palavra que eu vos tenho falado. Jesus tem falado, Jesus tem ensinado, Jesus tem mostrado a verdade, tem nos ensinado a verdade. A nossa parte hoje nós temos que fazer. Nós não podemos deixar Ele de qualquer jeito na nossa vida adormecido, deixar Ele adormecido e dormindo na nossa vida. Nós temos que estar sempre, tem que estar sempre desperto na nossa vida, para que a gente possa vencer situações que se levantam. Situações vão sempre se levantar, problemas nós vamos ter, lutas nós vamos passar. Nós não estamos aqui no mundo para viver um mar de maravilhas, né? O mal de muitos cristãos hoje estão assim, desviados no mar da fé. Eles acharam que por eles aceitarem Jesus, por eles virem para o Evangelho, Jesus tem a obrigação, o dever de fazer tudo para eles, viver uma maravilha na vida deles. E, na verdade, não é assim. Nós temos que passar, nós temos que pegar a nossa carga, né? E seguir Ele, continuar no caminho, continuar seguindo. Mas Ele não prometeu, né? Nessa passagem, no barco da nossa vida, na direção da nossa vida, nós teríamos só momentos bons, momentos alegres, momentos de prazer, momentos de alegria. Nós teremos lutas, teremos provações, teremos tempestades que se levantam, que vêm sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E nós temos que ter nele esperança, ter nele apoio e sempre convidar ele para ser o capitão da nossa vida. O capitão que está sempre na nossa vida, no nosso barco, porque nele nós temos a vitória. Sem mim nada podereis fazer, João 15,5. Estais em mim e eu estarei em vocês. Sem mim vocês nada podem fazer. Nós não podemos nada sem Ele, porque nós pertencemos a Ele. Nós temos a faísca de vida que Deus nos deu. Nós temos em nós o DNA de Deus, dentro de nós. Nós temos a faísca da vida é dele. O fôlego de vida que nos desperta no dia é dele, é Ele que nos dá. Nós pertencemos a Ele, nós somos dele. Nós devemos viver para Ele e por Ele. As pessoas vivem nesse mundo. Isso eu te passo por mim também, né? Quando vem a luta, né, a tribulação, muitas vezes a gente se desespera, né? Mas é a hora da gente parar, respirar fundo, lembrar dele, despertar na nossa vida, né? E convidar ele para reinar na nossa vida. E quando nós oramos, meditamos, entramos na presença dele, o Espírito Santo nos faz lembrar de tudo que nós temos ouvido, aprendido, vem palavras na nossa vida que em oração nós podemos usar, nós podemos ter a certeza que nós teremos a vitória, porque sem mim nada podereis fazer. E ele fala: eu venci o mundo, vocês podem vencer também. Ele venceu situações, ele venceu provações, ele venceu lutas, ele passou. E como ele falou, assim como eu fiz, vocês também farão, vocês também passarão. Mas ele em nenhum momento prometeu para nós bonança. Em nenhum momento ele prometeu para nós que nós teríamos uma vida calma, tranquila, onde pudéssemos desfrutar só de alegria, pudéssemos viver a vida como se Ele não existisse. Por que Deus permite? Até a gente para despertar a gente nele, né? Para Ele. Para que a gente, quando está tudo bem, quando as coisas estão correndo tudo bem, fluindo tudo bem, a gente não se lembra de buscar Deus. A gente tem visto aí as igrejas vazias porque a vida está boa. As coisas estão correndo tudo bem, não está faltando nada, não está passando necessidade, não está passando luta, não está passando provação, porque as pessoas só lembram de Deus quando perdem tudo e quando não tem nada. Aí ele vai encontrar o caminho. O caminho, nós sabemos que o caminho é Jesus. Mas quando a gente já está no caminho, como os discípulos já estavam aprendendo, já estavam ouvindo, nós temos que aprender a manter ele desperto em nós, manter ele sempre vivo dentro de nós, porque a gente possa vencer, porque as lutas vão vir, as provas vão vir. Não adianta a gente querer passar assim, acreditar. O mal das pessoas é isso, né? É viver uma vida tranquila, uma vida feliz. Todo mundo quer, mas a nossa vida é de momentos. Existem momentos bons, existem momentos também de tristeza. Existe um momento que a gente está alegre, mas também tem um momento que a gente chora. Mas em todo momento nós temos que ter Jesus conosco, no barco da nossa vida. Então, esse entendimento que eu estava trazendo para vocês hoje, né? Eu estava meditando, essa palavra faz tempo no meu coração. Por que vocês são tímidos? Por que estáis com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Eu deixo essa palavra para nós agora, para mim, para você. Por que vocês temem? Por que vocês são tão tímidos em usar aquilo que vocês estão aprendendo, se firmar na verdade, porque a palavra é a verdade? Por que vocês não creem em mim? Nessa passagem que eles estavam sobre a ordem de Jesus.
sobre o comando de Jesus, porque eles estavam temendo. Jesus estava tranquilo, ele estava dormindo. Aquela situação não estava afetando o sono dele. Ele estava tranquilo, tanto é que Jesus tiver que despertar ele. Aquela situação não estava incomodando ele, porque ele cria sobre o comando dele, sobre a voz dele, ele ia chegar do outro lado. E os discípulos estavam apavorados, achando que não chegariam. Estavam à beira da morte. Acordaram Jesus, porque sabiam que Jesus poderia resolver aquele problema momentâneo deles, né? Não é errado, mas não é para nós, não é para mim, não é para você que conhecemos aí. Para mim e para você, a gente está sempre com ele desperto na nossa vida, porque as situações que se levantam, que vêm, não nos deixem desesperados. Até Jesus falou, né, que nós, em tudo que acontece na nossa vida, nós devemos lançar sobre ele as nossas preocupações, as nossas ansiedades, trazer sobre ele, porque ele tem cuidado de cada um de nós. Essa certeza, essa confiança, nós temos que ter em nós e dentro de nós. Que apesar das lutas, das batalhas da vida, das tempestades da vida que se levantam, essa confiança, essa esperança, nós temos que ter dentro de nós, que Ele está conosco, Ele está no barco da nossa vida, nós vamos conseguir atravessar do outro lado, porque a promessa é a palavra dEle, e Ele fala a palavra dEle, eu tomo conta, eu velo sobre a minha palavra para cumprir, assim como Ele prometeu, eu irei, mas eu não vos deixarei sós. Nós não estamos sozinhos, hoje nós contamos com o Espírito Santo, que está sempre conosco, Ele nos convence do erro, do pecado, da justiça e do juízo. Nós estamos aqui, nós erramos, nós falhamos, mas quando nós erramos, nós falhamos, o Espírito Santo está sempre lá para nos puxar a orelha, né, nos chamar a atenção. Nós nos arrependemos e voltamos, Pai, me perdoa, eu errei. Nós temos essa prerrogativa de ter, ele fala, que nossos pecados serão perdoados. O mal de muitos cristãos é esse, né? Achar que uma vez perdoado para sempre. Não, nós vamos sempre errar. Nós vamos sempre falhar porque nós estamos no mundo. Nós temos a nossa natureza dentro de nós, ainda cai para o nosso corpo, né? E existe uma luta do corpo e da alma, né? Existe uma luta constante. Nós temos que ter essa certeza em nós e saber disso e procurar sempre botar Jesus no centro da nossa vida, no comando da nossa vida. E para mim e para você que temos aprendido dele, ouvido dele, nós temos recebido o pão da vida, esse pão, ele tem que estar conosco em nós a todo momento. Lição que eu tirei dessa passagem: nunca podemos deixar Jesus adormecido dentro de nós, em nós. Ele tem que estar sempre desperto. No momento que a gente precisar, nós chegamos diante dele, mas com confiança, com ousadia. E não como ele falou assim, ainda não tem fé? Com certeza, Senhor, está acontecendo isso, a luta se levantou, está assim, mas a tua palavra diz que com o Senhor nós somos mais do que vencedores. Essa confiança tem que estar em nós. Nós oramos, nós acreditamos, ainda não tem fé. Nós cremos, nós lançamos sobre ele e nós temos que ter a confiança, a calma, como ele teve que estar dormindo mesmo na luta, né? De confiar que ele está no comando da nossa vida e que tudo vai se resolver, tudo vai passar. Porque a palavra diz, né, Jesus falou, né? No mundo vocês vão ter aflições, vocês vão ter bom ânimo. Mas sede bom ânimo que eu venci o mundo, e eu estarei convosco todos os dias da vida de vocês, que traz o Espírito Santo, que Ele não nos deixou só. Então nós temos que saber, acreditar e confiar. E descansar no Senhor. Igual a palavra, a paz de todo que recebe o entendimento. Quando a gente lança nossas preocupações, nossas ansiedades sobre Ele, a paz de Deus, nesse momento Jesus está em paz. Ele estava dormindo, não se deixando afetar do que estava acontecendo em volta, né? A paz de Deus que excede todo o entendimento vai cuidar agora de guardar nosso coração, a nossa vida. Nós temos que ter, nós somos a base da nossa casa, da nossa vida. Nós, como base, nós temos que estar em pé. Porque atrás de nós, sobre o comando da nossa vida, tem um que está no controle, que é Jesus Cristo. Nós entregamos todo dia nossas preocupações, ansiedades. Nós devemos sempre lembrar todos os dias de agradecer. Todos os dias levantar e agradecer. Obrigada por mais um dia, Pai. É mais um dia que a misericórdia de Deus se renova em nossas vidas. Porque nós estamos vivos pela misericórdia dEle. Nós existimos pela misericórdia dEle. E até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado, tem nos provido. Então, essa palavra, como está no meu coração, fica no seu também. Por que estáis tão tímidos? Por que estáis com tanto medo? Ainda não tendes fé? Então não vamos ficar tímidos diante das situações, não vamos ficar com medo diante das situações que levantam, das tempestades que levantam a nossa vida, mas vamos usar a nossa fé. Ainda não tem fé? Vamos usar a nossa fé. Vamos despertar a nossa vida, lançar sobre as nossas preocupações, ansiedades e confiar que Ele está no comando e no controle da nossa vida e também dos nossos, porque é tu e a tua casa.
promessa que Ele prometeu na palavra dele, né? Crer no Senhor Jesus, nós cremos, e será salvo tu e a tua casa. É uma promessa, Ele falou que Ele libera a sua palavra para cumprir. Eu sempre lembro essa palavra, essa promessa dele diante dele em oração, eu sempre lembro, né? E eu confio que, embora as pessoas, que eu não posso ter filho, que as pessoas decidam, os nossos filhos, nosso marido e tudo mais, decidam, escolham, mas Deus pode, com as escolhas deles, com as decisões dele, operar na vida deles, como um dia operou em nós, e fazer eles entenderem, e a semente que eles receberam de alguma forma possa germinar e dar frutos. Vai acontecer. Essa semente vai fluir. Porque a semente, como ele pregou aqui, caindo na terra, e quando o Espírito Santo prepara o terreno, ela vai germinar. E como um grão de mostarda, ela pode se tornar uma grande árvore frondosa, que até as árvores vêm se alinhar nela. Nós temos que acreditar e confiar que Ele está no controle, que Ele está operando, e operando Ele, nada nem ninguém poderá impedir. Amém? Eu espero que vocês tenham entendido, que o Espírito Santo possa ter revelado para vocês de alguma forma, destacado alguma coisa, né? A palavra ela é viva, ela é eficaz. Eu entendi de uma forma, que a gente tem que se levantar e deixar Jesus adormecido na nossa vida, temos que despertar Ele quando as situações vierem, para deixar medo adormecido em nós, mas acima de tudo, sempre ficar com essa palavra em nós. Por que estáis tão tímidos? Por que estáis com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Eu estou com vocês, eu estou em vós, vocês estão sob o meu comando, sob o meu domínio. Então a gente não tem que temer situações que se levantam. Esse entendimento eu tive para mim. Que eu não tenho que temer, não tenho que ficar com medo, mas eu tenho que lançar sobre ele as minhas preocupações e ansiedades e confiar que Ele está cuidando de mim. Entrega o teu caminho ao Senhor. Eu sempre uso essa palavra para mim. Entrega minha vida, entrega o meu dia, e Ele tudo fará. Ele fará, Ele vai fazer. Porque a parte de entregar, de confiar, de crer é minha, e a parte de agir, de levantar também, e de trazer o conhecimento dele. Mas a parte de operar é dele, é do Espírito Santo. Amém? Pai, agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, agradecemos pelo Teu entendimento, agradecemos, meu Pai, porque o Senhor está presente na nossa vida a todo momento. O Senhor não nos deixa só. Muitas vezes nós deixamos o Senhor adormecido em nós, mas o Senhor está presente. Ele só tem que despertar o Senhor que está conosco, o que está em nós. E a Tua palavra, o Senhor se levanta, meu Pai, acalma a tempestade, dá ordens ao vento para parar, mas o Senhor nos deixa também uma pergunta: por que estáis com tanto medo ou estáis tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então nós não devemos temer as situações que se levantam na nossa vida, mas nós devemos crer que o Senhor está no comando e no controle da nossa vida, e com o Senhor conosco e em nós venceremos todas as batalhas e todas as lutas que se levantam em nós. E agradecemos, porque o Senhor é fiel, ainda que muitas vezes nós sejamos infiéis. Obrigada, Senhor Jesus, pela Tua palavra e pela Tua ajuda, pelo Teu controle, e obrigado, Espírito Santo, que se faz presente na nossa vida, todo dia, a todo momento, e nos dirige em toda justiça e toda verdade. Amém e amém. Amém, pessoal? Vamos aplaudir Jesus.